Estamos apresentando o programa Por Dentro da Lei. Apresentação: Dr. Carlos Eduardo Mattioli. Oferecimento: Funerária Luto Santa Rita. Com você nos momentos mais difíceis. E Stork, produtos de qualidade. Meu nome é Carlos Mattioli, eu sou juiz de Direito no estado do Paraná. Sou juiz em União da Vitória, na comarca de União da Vitória desde 2005 e atuo na Vara da Família, Vara da Infância e Juventude, e também sou coordenador do Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. Dentre essas áreas de atuação família, infância e juventude, Sejusc, Centro Judiciário de Cidadania, uma das temáticas que mais aparecem nos processos judiciais e também nos atendimentos extraprocessuais, ou seja, situações que ainda não viraram processo, encontra-se a violência contra a mulher, ou também a chamada violência doméstica. Na violência contra a mulher, lembrando que nós, por não sermos o juiz criminal, não somos os responsáveis por lidar com os processos criminais dos possíveis agressores, nós temos uma visão mais global de sistema, uma visão de núcleo familiar, mas acima de tudo uma visão de ser humano que está por detrás das situações que são trazidas por Poder Judiciário. Como isso funciona? Primeiro, em situações da Vara da Infância e Juventude e Vara da Família, via de regra o que chega até o fórum são situações de problemas, situações em que não houve diálogo, não se conseguiu chegar num ambiente de conversa e de pacificação, de resolver, por exemplo, um casal que decide cada um seguir o seu caminho, não houve conversa, vai precisar do judiciário intervindo. Ou em razão de conflitos que ocorrem no ambiente familiar, esses conflitos se agravam em algum momento, seja por uma denúncia anônima, seja por um boletim de ocorrência de um desenvolvidos, seja uma situação mais desesperadora aí de o risco de um crime mais grave, até da perda da própria vida ou lesões mais graves, uma situação de flagrante, e tudo isso segue adiante e vai parar na justiça. Nós atendemos, portanto, por tabela, aqueles casos em que, independente da existência do crime, independente da existência do processo criminal, em que a pessoa vai ter lá a oportunidade de responder, trazer a sua versão e eventualmente até ser absolvido. Aqui nós estamos olhando para as pessoas, nessas áreas em que eu mencionei no início. E particularmente algumas questões que rotineiramente são questionadas por aí. Primeiro, se há uma lei específica chamada Lei Maria da Penha, por que ainda acontece uma quantidade tão grande de crimes, Um outro questionamento que nós podemos fazer, melhor dizendo, por que algumas mulheres procuram ou a delegacia de polícia, ou o sistema de justiça, ou nos procuram voluntariamente no próprio centro aqui de cidadania, em que tiramos as dúvidas, orientamos como proceder, porque algumas delas procuram-nos e mais adiante recuam, voltam atrás em um outro questionamento que muitas pessoas fazem. Respondendo esses dois questionamentos. Primeiro, por que um número tão grande? Na verdade, as violências que podem ser não apenas físicas, é sempre importante ressaltar. Físicas são aquelas violências que deixam marcas no corpo, deixam ali uma cicatriz, vai precisar fazer um curativo, às vezes vai precisar de um cuidado médico. Mas há também uma grande quantidade de violências que muitas vezes são praticadas pelo companheiro em face da mulher, que não deixam marcas no corpo, não deixam marcas físicas. Violências, por exemplo, psicológicas, verbais, xingamentos, desrespeito, humilhação, colocar a mulher numa situação de constrangimento, como por exemplo querer controlar amizades, querer controlar o uso do celular, ter a senha, excluir amizades em redes sociais, fazer o controle do uso da roupa, fazer o controle, por exemplo, do jeito que usa o cabelo, proibir de usar maquiagem, proibida de sair em determinado horário ou com determinada companhia. São todas situações de violências que não deixam marcas físicas, são violências chamadas psicológicas, que também caracterizam crime. Todos esses exemplos que eu dei, situações similares, é importante ressaltar. Além disso, sempre lembrando também da violência psicológica, que pode e acontece bastante, mesmo entre pessoas que convivem, Vou dar um exemplo apenas: um marido, companheiro, namorado chega completamente embriagado em casa, de madrugada, por exemplo, a mulher está dormindo, vai trabalhar no dia seguinte e ele exige,
que sejam ali praticadas relações sexuais naquele momento, a mulher diz que não e ele força ali a relação sexual mesmo sendo casado. É um crime de estupro, é uma violência sexual, também é violência doméstica. Em todas essas situações vale ressaltar primeiro que isso antigamente não vinha para o Poder Judiciário, né? A maior parte, quase a totalidade das mulheres tinham vergonha, tem ainda, né? Vergonha, tem medo, tem receio de se expor, tem medo do que possa acontecer com os filhos, né? Medo de perder os filhos, às vezes tem uma dependência financeira do companheiro, em muitas situações tem ainda a questão afetiva, né? Às vezes a questão afetiva do continuar gostando muito da pessoa que ela escolheu para ser o pai dos filhos, para ser o companheiro de vida dela. Em outros casos, uma dependência afetiva mais psicológica, psiquiátrica, por exemplo, quando a mulher não consegue mais enxergar ali que está numa situação de dependência total, né, do companheiro e não consegue seguir a vida adiante, mesmo já não querendo mais um relacionamento. Em todas essas situações de violência, muitas delas não eram afloradas, né, não eram trazidas para uma delegacia de polícia, não era chamado a polícia militar no momento de emergência, não era levado para um fórum, né. Isso aumentou muito com a lei, com o auxílio da imprensa, com um melhor esclarecimento de forma geral sobre, acima de tudo, a possibilidade de levar a apuração desses crimes adiante, da mulher ser protegida, né? Então, em razão disso, especialmente também o aumento da quantidade de ocorrências, né? Da quantidade de ocorrências graves, às vezes envolvendo pessoas famosas, né? Pessoas que jamais levariam isso adiante numa época um pouco mais distante, aí alguns anos para trás, né? Especialmente uma geração para trás e assim por diante. Então a lei é muito boa, é uma lei muito moderna, traz muitos instrumentos de proteção da mulher, mas se a mulher não vir, não trazer o quanto antes o caso à tona, não procurar ajuda acima de tudo, nós não conseguimos montar uma estrutura de atendimento. E o porquê, muita gente pergunta, a mulher volta atrás, né? Muitas das respostas eu dei há pouco, né? Está nas entrelinhas do que eu falei há pouco. Primeiro, porque ela não quer necessariamente que o companheiro, o marido, o namorado seja preso. Ela não quer necessariamente que ele seja punido, né? Uma boa parte das mulheres vítimas. Ela não quer que o companheiro seja expulso de casa. Ela quer apenas que ele mude de comportamento, que ele deixe de ser violento, ou que ele volte a ser como ele foi lá no começo do relacionamento, ou que ele diminua o uso de bebida, de álcool ou de outros tipos de substâncias, né? De drogas que deixam ele, naquele momento do uso ou logo após o uso, uma pessoa mais violenta, né? Daí a importância de compreender o porquê algumas mulheres, no momento de desespero, no momento extremo, após muito refletir, procuram ajuda e às vezes logo depois pedem para recuar, né? Ela não quer ver o pai dos filhos dela, né? A mulher não quer ver o pai dos filhos atrás das grades, né? Cumprindo uma longa prisão, né? Afastado de casa para sempre, né? Então a necessidade de compreender que por questões de afeto, que por questões de paternidade dos filhos em comum, às vezes por questões de trabalho, financeiras também, por dependência econômica, em muitas situações a mulher gostaria da mudança do comportamento do companheiro, né? É uma compreensão, aqueles velhos ditados, né, gosta de apanhar, está acostumada com isso, né, escolheu viver assim, são falas absurdas que nós temos que tomar muito cuidado para não repetir isso por aí, porque no dia a dia de fórum isso não se verifica, né? Da mesma forma, a importância de sabendo das dificuldades para alguém que passa por uma situação de violência, procurar ajuda, que sempre possamos estender a mão, que sempre possamos nos oferecer, nós como cidadãos, né? Todos nós, seja o vizinho, seja um familiar, seja o melhor amigo, a melhor amiga, seja um parente, enfim, que não, algum colega de trabalho, que nós possamos sim intervir, né? Que aquele outro ditado famoso, em briga de marido e mulher ninguém mete a colher, para que nós façamos exatamente o contrário, né? Nós temos o dever de estender a mão para essa mulher, orientá-la, explicar as possibilidades de ajuda que ela possui,
que tudo pode e vai permanecer em sigilo, né, resguardando a sua intimidade, a sua privacidade, mas acima de tudo ela vai poder respirar, poder ter esperança de que as coisas melhorem para frente, né? A todos nós, especialmente homens, né, cabe refletir o que nós podemos e devemos fazer para mudar esse panorama, né? Desde uma piada machista, desde um comportamento inadequado que às vezes nós vemos um colega de trabalho, um irmão mais velho, um pai, alguém da nossa família, um avô, alguém que viveu numa geração mais distante e tem hábitos muitas vezes exageradamente machistas ou não exageradamente, mas incompatíveis com a nossa sociedade atual, que nós sempre chamemos a atenção dos homens que estão perto de nós, que possamos nós mesmos também fazer a reflexão dentro do nosso relacionamento, quando possa ter existido um exagero de nossa parte, seja por excesso de ciúmes, seja por um comportamento de propriedade, de posse da nossa companheira, que absolutamente isso não existe, né? Quando nós possamos ter atravessado a linha, uma linha tênue, né? Uma linha muito sensível do que é certo e do que é errado, e a partir do momento que se atravessa essa linha tênue, já estamos praticando sem dúvida nenhuma crimes, algumas vezes graves, né? Mais do que isso, né? Para que nós não passemos a culpabilizar a vítima, né? Que nós saibamos que cada pessoa tem o seu jeito de ser, a sua personalidade, os seus modos, né? Dificilmente alguém na vida adulta vai mudar significativamente esse seu jeito de ser, para que tenhamos acima de tudo empatia, ou seja, nos coloquemos no lugar do outro, né? Possamos compreender que ninguém nunca vai ser igual, que um casal quando decide, duas pessoas decidem viver juntas, elas têm sem dúvida nenhuma afeição, alguns hábitos parecidos, muitas vezes gostam muito um do outro, mas a vida a dois, ela é muito difícil porque são pessoas completamente diferentes, tiveram educação diferente e por aí vai. Que se algo de errado aconteça na construção dessa união, que se procure ajuda, né? É muito comum, por exemplo, quando nós vamos entrevistar homens acusados de agressão, ele diz: puxa, mas por que a minha mulher não está junto aqui comigo respondendo o processo? Porque ela é extremamente violenta também, ela já tentou me agredir, ela me xinga, me desrespeita, né? Para que se faça uma reflexão, às vezes em muitas situações, do exagero desses questionamentos. Mas caso qualquer situação ruim tenha acontecido algum dia, por que não se procurou ajuda antes, né? O nosso setor, por exemplo, de cidadania do Fórum, como é toda a Secretaria de Ação Social de todo o município, nós temos profissionais habilitados para buscar o trato também das questões familiares, buscar uma forma de ajudar aqueles que têm uma dificuldade de convivência dentro de uma residência. Então, que no primeiro sinal de que algo possa sair do controle, né, seja por um, seja por outro, que se procure ajuda. Que converse com as pessoas mais próximas, às vezes o colega de trabalho, o vizinho, familiar, mas acima de tudo que procure as autoridades, para que procure a polícia numa situação de emergência, procure o nosso centro de cidadania no momento de dúvida, procure uma secretaria de ação social para que possa receber ajuda, né? A violência contra a mulher é um grave problema que envolve inúmeras questões, mas acima de tudo, se cada um de nós, né, vocês que assistem, puder fazer uma reflexão mais aprofundada, puder em alguns momentos, e vários desses exemplos que eu dei vão aparecer em nossa vida, mudar um pouquinho o nosso jeito de ser, nós poderemos aí, acima de tudo, salvaguardar muitas mulheres, muitas famílias, né, de situações de extrema violência ou de situações ruins que levam aí um incômodo pessoal e muitas vezes mais adiante ao fim de um relacionamento. Um agradecimento especial a todos que ouviram, toda e qualquer dúvida sobre o que foi falado. Reforço mais uma vez, eu sou Carlos Mattioli, juiz de direito em União da Vitória, mas nós atendemos toda e qualquer pessoa, por meio desse programa. Estamos aqui à disposição para atender toda e qualquer dúvida que possa aí, tornar a vida de cada um que assiste melhor, mais tranquila, com mais paz de espírito, com maior bem-estar. Meu agradecimento pela atenção de todos.